Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que estão vocês? Acabaram de sair do teste de língua portuguesa, né? Nós estamos dando sequência aí aos nossos estudos. Além das fases do soletrando, nós também temos que dar continuidade ao conteúdo da unidade, já que todas as aulas de conteúdo e gramatical aí, a partir de agora irão ser cobradas na prova final dessa unidade. Então nós estamos na aula número 8 da segunda unidade do nono ano e o seu conteúdo é crase. Bom, existe muita confusão, né? O que é crase, quando se usa crase, quando não se usa. Primeiro nós vamos entender o conceito. A crase nada mais é do que a fusão da preposição a com o artigo a. Toda vez que nós temos que utilizar os dois ao mesmo tempo, é como se a gente colocasse um por cima do outro. Quando esses dois azinhos estão aí um por cima do outro, acontece o fenômeno chamado crase, que é quando o a ele recebe o acento grave. Como é que eu vou identificar visualmente o acento grave? É aquele que está virado para o lado oposto ao acento agudo. Então, toda vez que isso acontece, esse fenômeno de unir o artigo a com a preposição a, ele adquire o acento grave e nós chamamos esse fenômeno de crase. É só quando ele se une ao artigo? Não. Ele também se une aos pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela ou aquilo. Além da preposição a. Quando é que a gente usa a preposição a? Quando o verbo ou termo subsequente pede essa preposição. Por exemplo, quando eu digo eu estou indo a algum lugar. Então, esse verbo ir já pede a preposição a. E se esse lugar que eu estou indo tem o artigo feminino, então eu vou unir a preposição a com o artigo a e fazer a crase. É o que acontece quando eu digo eu estou indo à praia. Esse a se uniu ao artigo a do substantivo praia e gerou aí a crase, certo? Vamos entender melhor aí como isso acontece. Vamos perceber quando usa-se a crase. Usa-se a crase, primeiro, nas formas aquela, aquele, aquelas, aqueles, aquilo ou aquele outro, né? Quando o termo regente exige a preposição a, né? Eu vou a aquele lugar. Nós temos aí esse pronome demonstrativo acaba levando a crase, né? Quando a gente usa também nas indicações de horas, né? Porém, quando eu digo assim, 0h30 inclui-se na regra. Então, assim, ela chegou à meia-noite, né? Estarei aí às 20 horas. Então, toda vez que você usa esse as aí, ou a, estarei aí daqui a meia hora. Toda vez que você usa a preposição a para se referir a horas, né? Geralmente a gente usa aí no plural às tantas horas. Toda vez que nós utilizamos isso aí, é um termo que leva crase, certo? Outra colocação da crase. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas constituídas de palavras femininas, como às pressas, às vezes, à risca, à noite, à direita ou à esquerda, à frente, à maneira de, à moda de, à procura de, à mercê de, à custa de, à medida que, ou à proporção de, à força de, à espera de. Toda vez que tem essas locuções aí, elas levam também crase, é uma regra. É bom até a gente memorizar quais são essas locuções. Toda vez que aparecer uma locução dessa em uma construção, você vai se lembrar que elas levam crase. Exemplos aí práticos. Quando eu digo cheguei àquele lugar, esse aquele aí leva crase. Por quê? Porque eu vou usar a preposição a, cheguei a. Quando você chega a algum lugar. E logo depois, o pronome demonstrativo aquele. Aquele. Eu juntei a preposição a, coloquei em cima do a de aquele e gerou aí também a crase. Outro exemplo. Chegou às 8 horas. Né? Perceba que esse as aí sempre leva crase. Também, como eu disse aí, existe também a aplicação quando se refere a 0 hora ou a meia hora.
Por exemplo, o aumento entra em vigor a 0 hora. Esse a também é craseado. Um exemplo aí das locuções adverbiais na prática, como é que fica aí? Seguiu à risca as instruções. À noite, tirou o carro da primeira garagem à direita, virou à esquerda e à frente viu a namorada na esquina. Percebam que esse aí, à noite, à direita, à esquerda, à frente, são locuções adverbiais de lugar ou de tempo que recebem crase, certo? Vamos aí a outras regrinhas. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, ou seja, você nunca, em hipótese alguma, vai usar a crase diante de palavras masculinas. Por quê? Porque nós entendemos que as palavras masculinas, obviamente, não possuem o artigo a, e sim o artigo o. Então, não haverá fusão da preposição a com o artigo a. Nesse caso, o a craseado é trocado por ao, né? Então, não tem crase. Lembre-se de utilizar a crase nas expressões que indicam hora, como eu disse agora há pouco, sempre nas expressões que indicam horas. Esse as, tantas horas, levam crase. Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam a ideia de tempo, lugar e modo, foram as expressões adverbiais que a gente viu agora há pouco, como a esquina, a direita, a esquerda, a moda, dia, etc. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão é a moda de. Isso se estiver implícita na frase, ou seja, a moda de leva crase. Existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Vocês irão aí ver, quando vocês forem fazer suas atividades, ler o conteúdo do livro referente à crase, vocês vão ver aí que existem ocasiões em que o uso da crase é optativo. Então, vocês vão ficar bem atentos aí quando isso acontece, certo? Vamos ver aí quando não se usa crase. As principais ocorrências, não são todas, a maioria delas estão no livro de vocês. Bom, quando não usar crase? Antes do verbo, né, começou a estudar, antes de verbo, principalmente no infinitivo, como estudar, correr, dormir, comer, falar, etc., não se usa crase. Antes de substantivo masculino, obviamente, nós estamos batendo nessa tecla aqui para vocês memorizarem, não se usa crase antes de substantivo masculino. Então, se eu disser assim, fez suas compras a prazo. Prazo é masculino, então não leva acento grave no a, não ocorre a crase. Quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural, quando a preposição está no singular e a outra palavra no plural, a gente entende que não leva crase. Um exemplo. É um debate relativo a eleições municipais. A está no singular, eleições municipais no plural, então esse a não é craseado. Não se usa antes de artigo indefinido, né? Quando eu digo eles foram a uma palestra, artigo indefinido, então não usa crase. Só usa crase quando a gente está unindo a preposição a com o artigo definido a. Se o artigo é indefinido, nada de crase, certo? Quando não se usa? Antes da maioria dos pronomes. Parabéns a você, refiro-me a Vossa Alteza. Isso não diz respeito a qualquer um. Toda vez que você usa a preposição a antes de pronomes, a gente não usa crase, salvo algumas exceções. Nas expressões formadas por palavras repetidas, como frente a frente, cara a cara, dia a dia, lado a lado, esse azinho aí que tem no meio das palavras repetidas, não, nunca, em hipótese alguma, leva crase, certo? Nas expressões antes de nome de pessoa pública ou em situação formal, por exemplo, referiu-se a Dilma Rousseff, referiu-se a presidente tal. Então, assim, toda vez que tem essas situações também não usa crase no pronome referir-se a, falar a respeito e etc. Quando não se usa? Quando antes do a existe preposição, por exemplo, compareceu perante a justiça, perante é uma preposição, então o a que vem depois não leva crase. E são inúmeras outras regras, tanto para o uso obrigatório da crase, quanto para o uso opcional, quanto para o não uso da crase.
Essas regras estão aí no livro de vocês, na gramática de vocês. Eu vou enviar aqui vídeos alternativos, vídeos adicionais, complementares, para vocês verificarem esses usos aí. Junto com essa aula tem a rotina do dia. Vocês vão realizar as atividades propostas lá. Tirar a fotinha da atividade e enviar para o meu e-mail pelo WhatsApp. Eu prefiro que seja pelo e-mail, que aí eu já salvo direto no Drive. Já que todas as atividades dessa unidade valem nota, é bom vocês ficarem atentos aí. Sobre esse conteúdo da aula de hoje, caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar aí que eu vou esclarecer o conteúdo melhor para você. Durante a realização das atividades, mesma coisa. Dúvida em alguma questão? Me pergunte que eu vou estar te acompanhando, te monitorando. Realizadas as atividades, mande a foto. Na próxima aula de conteúdo, nós iremos fazer a correção desse conteúdo da aula de hoje, da atividade de hoje e dar sequência aí ao conteúdo da segunda unidade. Então, sobre o uso da crase ou não uso, né? Por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.